A forma de fazer elevação perspectivada é bem parecida com a planta perspectivada dos vídeos anteriores, mas esta é muito boa para resolver os renders naqueles ângulos frontais que às vezes a gente não conseguia pegar nas vistas de câmera, principalmente quando o ambiente é bem pequeno. Então a gente vai lá na caixa de corte e novamente a gente vai repetir aquele processo de diminuir a caixa, cortando exatamente até onde você quer deixar o culto da sua vista da elevação. Essa é uma forma de fazer, tá? Mas tem outra forma muito melhor, que seria como? Vou desativar novamente aqui a caixa de corte para mostrar. A gente vai lá na setinha do cubo, onde tem orientar para a vista, a gente vai colocar em elevações. No caso aqui eu vou fazer o corte para minha elevação 02, que é da vista da parede que eu quero. Então, ó, fica exatamente aonde está passando o corte da minha elevação 02. Só para mostrar melhor aqui para vocês, ó, a minha vista, certo? O corte está passando exatamente aqui, olhando para o lado de lá. Então é exatamente isso que ele representou aqui na minha caixa de corte. Vou ocultar com o atalho EH, ou então posso deixar também para fazer isso depois. Então a gente vai duplicar a nossa vista 3D e vou renomear, chamando aqui elevação 02. Ou elevação 02 perspectivada. Vou colocar para ele orientar para a minha vista da parede, a minha vista esquerda. E aí tá o pontinho que a gente sempre gosta, né? De perspectiva para que a mágica aconteça. Se a gente colocar essas iluminações de estúdio como eu coloquei aqui, fica bacana para a gente estar fazendo o render, tá? Então eu vou permanecer aqui para mostrar para vocês que a gente pode estar renderizando dessa vista. Então cliquei lá em vista, renderizar, e aí a gente precisa colocar para que ele seja interior artificial apenas, tá? Para que o sol não fique entrando, tendo em vista que a nossa caixa de corte está cortando o ambiente. Outra coisa que a gente precisa colocar é o plano de fundo. Vou colocar na cor branca, porque aí facilita depois para a gente estar cortando a parte branca que ficar em nosso render. E aí eu posso renderizar ou no computador ou fazer o render em nuvem. Fica tipo isso aqui. Outra coisa que vamos fazer agora é a elevação croquis. Então vou duplicar novamente aqui a minha vista 3D e vou renomear chamando perspectivada croquis. Com o atalho EH, eu vou ocultar as minhas iluminações de estúdio. E lá em opções, exibições gráficas, a gente vai colocar ele para cores consistentes. Posso colocar aí as sombras de ambientes, né? Você quem vai escolher, se você prefere com as sombras ambiente ou não. E vamos lá para nossa linha de esboço, né? Adicionar tremulação e extensão para que dê o efeito croquis em nosso ambiente. Você pode ir ajustando de acordo com como você preferir que fique esse efeito. Lembrando também que a gente pode estar salvando aí um modelo de vista para aplicar em outras vistas também, tá? Vou selecionar aqui a minha caixa de corte, que é justamente aquela que está lá atrás, e vou ocultar com o atalho EH. E aí está a nossa vista. Vamos agora fazer uma elevação com croquis, mas com um efeitozinho de figura humana, que é bem bacana para apresentação de projetos e estão usando bastante. Então aqui é o Photoshop Online para quem não tiver Photoshop instalado no computador, tendo em vista que é um programa pago. E aí vocês podem abrir nesse site e lá no Google pesquisam por croquis figura humana PNG. Se você se agradar de alguma imagem que seja com o fundo transparente, no caso em PNG, você pode já pegar ela. Caso não se agrade, você prefira outras imagens que tenham esse fundo branco, tá? Ou um fundo que seja de uma cor só, você também pode utilizar, que vai ser o caso aqui do que vamos fazer neste vídeo. Então eu vou copiar essa imagem, vou lá para o Photoshop Online, abro um novo projeto e vou com o Ctrl V colar aqui na minha área de trabalho. Vou escolher aqui qual é a figura que eu quero, para que ele fique mais fácil de eu estar fazendo esse recorte. Copiei duas imagens aqui para minha área de trabalho. E aí percebam que ele ficou com duas camadas e tem esse olhinho também aqui que eu posso estar desativando a visualização das camadas, assim como também do background, que seria o plano de fundo. Com a utilização da ferramenta varinha mágica, a gente vai selecionar, de acordo com a camada selecionada, e deletar
o fundo. Então troca depois a camada e deleta o fundo também daquela camada. E aí vocês podem observar que vamos ter bonequinhos vazados e outros preenchidos brancos. E aí você vai agora utilizar a ferramenta de seleção por laço poligonal. E vai selecionar exatamente o bonequinho que você quer levar para sua elevação. Depois que fizer a seleção, aperte o Ctrl C para estar copiando e vamos abrir um novo projeto. Vou colocar aqui com a largura 500 por 500, que é mais ou menos o tamanho da imagem que vai servir para mim. Vou desativar aqui o background e vou fazer o corte com a ferramenta de corte. Deixo ele aqui bem ajustado a dimensão da minha figura. E depois eu vou exportar a imagem em PNG, para que ele fique sem o plano de fundo, com essa transparência. Lá no Revit a gente vai precisar ir para a prancha. E então vamos puxar a nossa vista de elevação perspectivada croquis para dentro da prancha. E aí é que tá, a gente vai fazer a inserção da nossa imagem no menu inserir e vou selecionar exatamente a imagem PNG que acabamos de fazer. Porém, percebam que ele fica com a camada do desenho no plano de fundo, então vamos fazer aí essa troca para o primeiro plano para que então a nossa imagem fique à frente da nossa vista. E aí você pode ajustar a dimensão que você preferir para encaixar a figura humana dentro do teu projeto. E é isso, agora você tem uma elevação bem bacana para a apresentação do teu projeto.